Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem cuidado do seu intestino? Pergunta difícil, né? Bom, afinal, como é que a gente cuida do intestino? Como é que a gente cuida da saúde intestinal? Consumindo alimentos específicos, fazendo exercícios físicos, observando os sintomas que o nosso corpo dá. Você tem escutado o seu corpo? Vamos ver como é que de fato a gente vai cuidar melhor da saúde intestinal? A gente vai tirar todas as dúvidas no Conexão Viva Bem de hoje, que vai falar sobre esse assunto. E para enriquecer aqui o nosso debate, eu estou recebendo a atriz Laila Garran. Muito obrigada pela sua presença. Você é uma seguidora da medicina chinesa? Sou. Não sou, assim, radical, né? Porque gostaria de ter muito mais disciplina, mas eu sou. Que eu posso seguir dos princípios, eu sigo. E você vai falar de probióticos também, porque você usa probiótico, né? Uso, sim. Então vamos falar sobre esse assunto e, para ajudar a gente, a doutora Patrícia Almeida, que é gastro. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É muito importante falar sobre esse assunto e pode ajudar a saúde em todos os aspectos. Muito legal. E a gente tem a Sofia como participação especial aqui já. Que pode dar um palpite também na nossa conversa aqui. Daqui a pouco ela fala alguma coisa, né? Olá, me conta uma coisa. Você começou a tomar probiótico, por quê? Como foi? E se antes disso teve alguma coisa que detonou sua saúde intestinal? O meu dia a dia com o intestino é tudo bem, nunca tive nenhum problema, tudo certo. Eu estava fazendo um espetáculo, era Gota d'Água, e aí toda hora eu tinha uma coisa, eu e o outro ator, a gente ficava passando um pro outro. Eu tive faringite, depois laringite, depois sinusite, depois otite, depois conjuntivite. E quando eu percebi, eu tava 6 meses, praticamente, com algumas interrupções, tomando antibiótico. Uau! Aí eu encontrei uma amiga minha, que é aquela amiga que me dá dicas de tudo, e tudo que ela fala, vai primeiro, eu vou lá e vejo também. Aí eu falei assim, tô há 6 meses tomando antibiótico. Não pode! O antibiótico mata todas as bactérias boas do corpo. Aí eu falei assim, vai nessa médica aqui, vem aqui, vou salvar o meu microbioma intestinal. A partir daí que eu comecei a prestar atenção nisso e fui ler algumas coisas. Não sou especialista, mas tem especialista aqui. E aí eu comecei a cuidar disso e entendi a importância. Entendi e soube que a gente tem mais bactérias no corpo do que células. Aí eu falei, meu Deus, eu sou um monte de bactéria que anda. Dá um choque, né? A primeira vez que a gente ouve essa informação, a gente tem tipo um choque, assim, né? Exatamente. Somos um monte então de foi bactérias. a partir daí. Mas eu nunca tive prisão de ventre, nem essas coisas, né? O que o antibiótico de fato faz com o nosso intestino? E óbvio, né? Em alguns casos, o antibiótico é fundamental. Sim. Né? Exatamente. Mas às vezes, em excesso, pode ser bem prejudicial, né? Exatamente. Então, o antibiótico, quando ele é necessário, precisa ser feito. A questão é que nós temos que entender se realmente há indicação. Quando começa a ciclar um antibiótico atrás do outro, você vai despovoando a microbiota intestinal. E as bactérias do bem, elas também são acometidas pelo antibiótico. Elas morrem. Elas morrem. Uhum. Tem alguns antibióticos que conseguem até nos ajudar diante de um desequilíbrio da microbiota intestinal, porque ele faz como se fosse um reset daquelas bactérias que estão hiperproliferadas. Então, em alguns momentos, pode ser até indicado em situações de desequilíbrio intestinal, mas na maioria das vezes causa um total desequilíbrio. E o desequilíbrio de um ciclo de antibiótico pode durar até 1 ano e meio. Uau! Meu Deus, tá vendo? Então, imagina esses ciclos todos que você fez, Laila. Então, fez provavelmente uma completa despovoação. Provavelmente já havia um certo desequilíbrio antes, porque sua imunidade, né, já tinha essa questão também emocional. Então, o intestino, ele tem tudo a ver com isso, mas o antibiótico por si só, ele é um grande problema. O antibiótico foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Exatamente, é exatamente isso. Você já estava ali na berlinda, né, se equilibrando. Exato. E depois também eu soube que elas são responsáveis por nossa defesa, né? Então, às vezes, até contra fungos, por exemplo, elas aqui também nos defendem, né? Detalhes na história do paciente para indicar se o antibiótico é ou não necessário. Porque ele pode ser um vilão. Não um vilão naquele momento, porque às vezes você pensa assim, não, ele não vai me causar mal. Eu vou estar mais segura se eu usar um antibiótico. Mas, na verdade, o depois, o desenrolar daquele uso de antibiótico inadequado é que pode trazer consequências que não são nada interessantes. Mas vamos falar na história que a Laila tocou, vários pontos, né?
importância que a ciência tem descoberto de uma maneira cada vez mais robusta da saúde intestinal, do intestino como um regulador, um grande regulador do nosso corpo mesmo, para a imunidade, para a saúde mental, para a produção hormonal. Conta um pouco disso pra gente. O intestino, ele é o nosso contato com o meio exterior, nosso contato interno com o meio exterior, né? Então, a mucosa intestinal, ela nos protege de tudo que nós ingerimos. Olha a importância disso. Não só comida, né? Não só Tem comida. A poluição que a gente respira. Tudo. Então, o intestino, as células do intestino é para elas serem bem coesas, uma do ladinho da outra, e um muco protetor, para que daquele muco para trás não entre nada. Uma proteção, uma barreira. Um forte, né? Um forte. Está construindo um forte Isso. ali. Uhum. E quando tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio tanto faz com que a pele do intestino, a mucosa, esteja exposta, fique exposta a tudo que você ingere. Então, se você ingeriu um alimento que não está em boas condições de uso, ou então algum alimento que tenha produtos químicos, aquilo já vai ter maior repercussão no seu corpo, porque o forte, ele está aberto. Ele está avariado. Está avariado, exatamente. Só que não para por aí. Na hora que entram substâncias que não deveriam entrar, nossa imunidade ela é ativada de uma maneira não esperada pelo nosso corpo. Por isso a relação de desequilíbrio intestinal, da microbiota intestinal com doenças autoimunes. E também, quando há essa absorção, qual é o primeiro órgão que recebe tudo isso? O fígado. Então tem uma maior chance de ter doenças autoimunes no fígado. Então tá tudo muito, muito entrelaçado. O nosso organismo é uma máquina incrível e tudo está entrelaçado. Outra coisa, o intestino produz serotonina, nosso hormônio do bem-estar, da felicidade. Sensação, né? De que tá tudo bem. 90% praticamente da serotonina produzida no intestino. Se o intestino não está com sua funcionalidade preservada, também vai acometer saúde mental, com distúrbios, transtornos de humor, ansiedade, depressão. O intestino ele é um órgão-chave, assim como é o fígado, o coração, os pulmões. É um órgão-chave e muito importante para a saúde de todo o organismo. E o que os probióticos fazem? Pois bem, os probióticos, eles são excelentes quando bem indicados. Imagina que nós temos bactérias do bem e do mal no intestino. Então, são os simbiontes e os patobiontes. Precisam existir os dois. O bom, a bactéria boa, ela prolifera muito além do que deveria, se não existir o equilíbrio da bactéria ruim. Então, isso tem que estar em equilíbrio. Às vezes, quando tem esse desequilíbrio por menor quantidade de bactérias boas, os probióticos são um excelente recurso para que você consiga equilibrar. A questão é, qual bactéria? Qual a dose? Por quanto tempo? E isso a medicina está nos trazendo cada vez mais rápido. São informações importantíssimas, mas que nós ainda temos poucas. Porque a gente está evoluindo para uma medicina de precisão, em que a gente vai descobrir que cada intestino tem um tipo de bactéria boa, cada indivíduo tem uma proliferação diferente desse tipo de bactéria, e no futuro talvez a gente tenha um probiótico específico para você, né? Para mim e para a Laila. E atualmente o que faz é um blend, uma mistura de probióticos do bem que possa fazer ali um equilíbrio. Mas imagine que estejamos numa situação em que eu já tenho muita bactéria boa. Se eu coloco mais probiótico, mais eu desequilibro mais ainda. Então é esse o cuidado que o especialista precisa ter. Mas vamos pegar o caso, por exemplo, do antibiótico da Laila. Toda vez que eu tomo antibiótico, eu posso já pensar em associar um probiótico? Sim. Inclusive, um exemplo muito importante disso, para tratar a bactéria H. pylori, que nós sabemos que é uma bactéria super comum, muito patogênica, né? Então ela pode causar até câncer de estômago. Então é uma bactéria que nós precisamos erradicar. O probiótico entra para fortalecer. O probiótico entra para fortalecer o tratamento do antibiótico, que é necessário, e diminuem os efeitos colaterais.
Então, é importante usar junto, mas melhor ainda, começar um pouco antes. O probiótico. O probiótico. Porque aí você prepara o terreno para receber o antibiótico e potencializar o tratamento. Você sabia que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Como a gente está vendo hoje no Conexão Viva Bem, o intestino é um órgão com papel essencial para a saúde física e que também influencia nossas emoções, o bem-estar e a saúde mental. Então, bora fazer um checklist de hábitos que ajudam a manter a saúde intestinal em dia? Número 1. Manter uma dieta equilibrada com fibras, frutas e legumes. Número 2. Praticar exercícios físicos regularmente. Número 3. Beber muita água. Número 4. Ter uma boa noite de sono. E número 5, evitar o estresse. A gente sabe, né? Na correria do dia a dia nem sempre é fácil manter todos esses hábitos. Então, a gente acaba precisando de uma ajudinha extra. Você sabe o que são probióticos? Probióticos são bactérias boas que chegam ao intestino e promovem benefícios à microbiota intestinal. Enterogermina é quilos e um sabor de laranja surpreendente. E vem em sachês assim, ó, que você pode levar para qualquer lugar. Ele possui um formato inovador que não precisa de água para ingerir. Você rasga o saquinho e despeja o conteúdo direto na boca. Simples assim. Se a correria da vida te impede de manter hábitos 100% saudáveis, Enterogermina pode ser seu aliado nessa luta por uma flora intestinal mais equilibrada. Vamos seguir agora com o nosso papo com as nossas convidadas? Vamos falar agora sobre o que foi notícia sobre saúde intestinal. A primeira é sobre receitas para uma boa saúde intestinal que apareceram e que estão ganhando cada vez mais espaço no TikTok. E aí tem de tudo, né, gente? Os TikTokers ensinam receitas como tomar suco de aloe vera, beber azeite, tomar caldo de osso, entre outras... A cara da Laila foi melhor. Entre outras coisas. Esses vídeos podem ser um risco para a saúde? Sim. Eu vejo a parte boa da internet. Olha aqui a gente na internet. Exatamente. Esse conteúdo é um conteúdo extremamente importante, mas o acesso a qualquer tipo de informação, então qualquer pessoa se torna um especialista no assunto, né? Então isso é muito perigoso. Nenhuma dessas coisas que a gente falou, suco de aloe vera, beber azeite e caldo de osso, fazem bem para o intestino. Não fazem bem para o intestino. Podem fazer mal, inclusive. Principalmente para o estômago, que é o órgão receptor de tudo isso. Toma cuidado, gente. Tem também uma notícia sobre o câncer do intestino da cantora Simone, né? Parece que o câncer do intestino é o segundo mais comum em mulheres aqui no Brasil. O que faz esse tipo de câncer ser tão comum aqui? Mudanças comportamentais. Então, quais são os fatores de risco para um câncer de intestino? Obesidade, né? O sobrepeso, tabagismo, sedentarismo, consumo de muitos produtos industrializados, principalmente comidas prontas, que eu preciso desembalar para comer. Ao invés de descascar, né? Exatamente, ao invés de descascar. Uma alimentação muito pobre em fibras. Como que é a tua alimentação em relação a isso, Laila? Você pensa nisso? Pra mim, assim, não tenho muita rotina. Então, é preciso ter uma disciplina triplicada, assim, como se eu tivesse que andar com uma casa ambulante, né? Mas eu tento não comer coisa refinada, né? Tento variar bem os legumes. Um dos desconfortos é flatulência, né? A Juju Salimene disse que por comer mais peixes e arroz, o pum dela não tem cheiro, doutora. O tipo de alimento que a gente consome faz diferença? Muita diferença. Ela tá certa, então. Tá. É peixe com arroz, né? Arroz branco, provavelmente. Porque o arroz integral dá mais cheiro no pum? Pode dar. Porque... Olha a contraindicação do arroz integral. A gente descobriu, porque a gente sempre fala que o arroz integral é melhor que o branco. Quando coloca na balança, sem dúvidas é o melhor. Mas o arroz 7 grãos, 12 grãos, por ter mais grãos, eu vou ter maior produção de gases. E aí também temos que ver, existe uma intolerância? Uma intolerância, por exemplo, à rafinose. O que é rafinose? Rafinose é um constituinte de alguns grãos
no grão de bico, lentilha, feijões. Então, se tem intolerância à rafinose, vai ter mais gases. Então, nós temos algumas estratégias, como colocar o feijão de molho, fazer remolho, colocar uma folhinha de louro ali dentro do cozimento. Louro melhora também. Melhora. Então, existem estratégias. Mas sim, tem muito a ver com o cheiro do pum. E não só aquilo que eu comi naquele momento, mas como o meu intestino está, como está a saúde intestinal e como ele vai receber aquele alimento. Mesmo o intestino equilibradinho, ele vai ter mais pum, mais mal cheiroso se eu comer mais proteínas. Carne vermelha principalmente. Alimentos gordurosos. Muitas mulheres que sofrem muito, não, eu tenho que me comportar, não posso, acabam desenvolvendo prisão de ventre porque não conseguem ir no banheiro fora de casa, né? Essa liberdade ajuda, né? Ajuda, porque se você pode respeitar a sua rotina intestinal, se te pediu para ir ao banheiro, vai ao banheiro. Se não for ao banheiro, o que acontece? Aquelas fezes vão ser desidratadas. Porque elas estão ficando mais tempo. Mas fica mais tempo no trato digestivo, vai perdendo água. E perdeu água, perdeu peso. E o reflexo evacuatório é exatamente o peso que aquelas fezes fazem na ampola retal. É como se tivesse uma balança ali embaixo medindo o peso. Chegou numa determinada quantidade de peso, fala, opa, hora de ir no banheiro. Hora de evacuar. Se você não faz isso, seca, diminui o peso, aí você perde a vontade. Exatamente. E aí vai endurecendo as fezes. Vai endurecendo e formando uma verdadeira rolha. E aí os gases que são produzidos, às vezes até naturalmente, eles começam a ser desconfortáveis, porque você tem uma rolha de saída. Aí começa a doer. Desconforto. Apesar de um assunto muito evitado por muita gente, é o que a Laila falou, as fezes, o cocô, guarda informações muito importantes sobre a nossa saúde do nosso organismo. Vamos ver com a Gabriela Ingrid, então, como é que a gente faz para analisar se está tudo bem com o cocô e descobrir quando existe ali um sinal de alerta. Roda aí o Sem Frescura. Você provavelmente já ouviu por aí que o seu cocô diz muito sobre você. Mas você sabe por que isso acontece? E deixo aqui outra pergunta. Depois de fazer o número 2, rola aquela olhadinha? Ou seu hábito é simplesmente abaixar a tampa da privada, dar a descarga e dizer adeus para sempre? Se você não observa o estado das suas fezes, é melhor começar a ter esse costume. É nojento, eu sei, mas o seu cocô é um ótimo indicativo do estado geral da sua saúde. Vamos começar falando sobre qual é o formato ideal das fezes humanas. Um indicativo de que tá tudo bem é quando elas são em formato de salsicha. Não tenho maturidade. Um indicativo de que tá tudo bem é quando elas são em formato de salsicha, com forma definida, e pastosas, sem estarem secas ou moles demais. Isso mostra que o seu intestino funciona corretamente e que o seu corpo tá bem hidratado. A cor também importa, e a não ser que você tenha comido algo específico que mude a cor das fezes, elas devem ser amarronzadas. Tem muita gente que se preocupa quando vê algum resíduo alimentar mais identificável nas fezes, como restos de milho. Isso, porém, é bastante comum e tende a acontecer com quem tem um trânsito intestinal mais acelerado, não sendo necessariamente um sinal de problemas. Agora vamos falar de alguns sinais de alerta que o seu cocô emite. Cocô assim, ó. Começando pelo formato, fezes finas e achatadas podem demonstrar um estreitamento do intestino. Esse estreitamento pode ser benigno, como no caso da diverticulite, ou maligno, quando há ocorrência de câncer coloretal. Algumas variações na cor também indicam problemas de saúde. Fezes esbranquiçadas e amareladas, por exemplo, podem indicar doenças no fígado ou problemas para o corpo absorver gordura. Geralmente elas são mais volumosas, leves e têm um formato indefinido, com uma espécie de bolhas de gordura que ficam flutuando na água. Outro sinal de alerta é a presença de sangue nas fezes, que pode ser desde coloração vermelha na água até um cocô muito escuro, que pode indicar que há sangramento de origem gastrointestinal. E toma cuidado se ele boiar sempre. Quando a pessoa ingere muita fritura e alimentos gordurosos, as fezes se tornam mais aeradas, com bastante gordura e gases, o que faz com que o cocô comece a boiar. Além disso, quando o cocô não está no fundo do vaso, pode indicar algum distúrbio de fígado e pâncreas. Quando isso acontece com muita frequência, é bom procurar um médico para que ele peça alguns exames e investigue se existe algum problema nesses órgãos. E por fim, temos o odor. Ok, o cocô não é algo que cheira bem, mas quando um cheiro pior do que o normal persiste, ele pode indicar que tem alguma infecção no trato digestivo. Caso alguma dessas alterações persista, o melhor caminho, como sempre, é procurar um especialista para analisar o problema a fundo. Então, antes de dar tchau ali, dá uma olhadinha.
Laila, você está em cartaz aqui em São Paulo com a peça A Hora da Estrela. Temporadas assim, a gente acaba, você já falou um pouquinho sobre isso, mudando hábitos do dia a dia, né? De alimentação e tudo isso. Mesmo nessa situação, teu intestino super funciona. Não que eu não tenha questões, eu tenho doença autoimune, eu tenho várias questões que têm a ver com isso, mas assim, prisão de ventre eu não tenho. Eu tô em cartaz de quinta a domingo, tô até ficando mais direto em São Paulo, isso ajuda um pouco do que ficar indo e vindo, né, pra minha casa, mas assim, tô fora do meu lugar de sempre, mas continua funcionando. Muita gente tem ouvido falar e tem falado sobre a síndrome do intestino irritável. O que é essa síndrome e dá para evitar? Falando o que é, nós vamos entender o quão é difícil evitar, porque são muitos fatores envolvidos. Então, o intestino irritável tem vários hits, por assim dizer, né? Na fisiopatologia, na gênese da doença. Então, desde uma microbiota intestinal desequilibrada, como transtornos emocionais, transtornos de humor, que podem refletir na saúde intestinal. Então é interessante isso, né? Porque a gente falou que o intestino produz serotonina e garante o nosso bem-estar, a sensação de prazer, etc e tal. Mas o contrário, né? Muito estresse também afeta o intestino. Também afeta. Então é uma via de mão dupla. A alimentação, então quando a gente fala em microbiota, a gente está falando de alimentação em primeiro lugar, né? Então a alimentação desde a infância. O que a gente sabe é que a microbiota intestinal que nós temos na vida adulta, ela foi estabelecida na infância. Tem a ver com a amamentação, com o tipo de parto, né? O parto natural, o parto normal tem muito mais benefícios para a microbiota do que a cesárea, né? Que é muito mais comum no Brasil, enfim. Sim, exatamente. E toda a alimentação, se é uma amamentação exclusiva ou não, se tem fórmula ou não, é claro que a gente precisa também entender que existem situações em que a mãezinha vai fazer o possível e o impossível, e às vezes o impossível não contempla a amamentação por algum motivo, né? Mas sempre temos que enfatizar que a amamentação é extremamente importante. E a introdução alimentar, a forma como é introduzido, isso também faz muita diferença. Se usa antibiótico na pequena infância ou não, como é a saúde emocional dessa criança e logo da mãe, porque é um binômio, né? Principalmente no começo. Então, olha como é complexo. Não, você vai ver, né? A culpa é sempre da mãe, no final das contas. A gente sofre. Então, assim, além disso, medicamentos podem predispor a uma menor capacidade de acomodação, porque o que é a síndrome do intestino irritável? É uma mudança na qualidade das fezes, então o paciente pode ter tanto uma síndrome do intestino irritável da forma diarreica, como forma constipada, como um misto disso. O paciente fica entre os dois extremos, oscilando. E isso junto com desconforto abdominal. Então tem aquela cólica que melhora logo depois de evacuar, mas vira um transtorno para o paciente, porque ele não se sente nem seguro para fazer uma viagem, um evento. Não, é um transtorno na vida, né? É, um transtorno. Agora a gente fala, é mais comum prisão de ventre, né? Mas quem tem muito solto, o que pode causar isso? Ou é a mesma coisa? Infelizmente, são os mesmos hits iniciais. Algumas pessoas entram na fase mais diarreica e outras não. Como nós vamos tratar também se assemelha muito. Podem entrar probióticos aí em desequilíbrios muito grandes, até antibióticos, mas que com efeito intraintestinal, então só no lúmen intestinal, tá? Então não são antibióticos que tenham efeitos sistêmicos no corpo inteiro. E também a alimentação. E tem alguns alimentos que são gatilhos para a doença da síndrome do intestino irritável. Então, tem pacientes que precisam fazer uma dieta low food maps, que são baixa em alimentos muito fermentativos, que aí entram os grãos, as crucíferas, como repolho, couve-flor, brócolis. Então, é importante fazer um recordatório alimentar para entender para Laila qual é o alimento que é gatilho. O que nós não podemos fazer é tirar tudo da vida do paciente. Porque senão também a vida fica inviável, inviável.
Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades aqui, porque a gente já falou sobre as dicas que os TikTokers têm passado para a saúde intestinal. Desconfie, né? Cuidado. Mas sempre tem aquela receitinha infalível, né? A certeza sobre que a saúde intestinal vai melhorar com isso. Isso nem sempre é verdade. Vamos derrubar alguns mitos, então. Comer fibra faz ir mais ao banheiro? Pode fazer se tem uma hidratação adequada. Se não se hidrata adequadamente, a fibra, ela pode inclusive causar uma constipação. Então tem que ter esses dois ingredientes juntos. As emoções não influenciam no intestino. Mito ou verdade? Mito imenso, influenciam demais. Nervosismo pré-estreia muda alguma coisa no intestino? Nossa, total. É. Às vezes você tem que distinguir. Eu falo pro diretor de palco, a gente sempre brinca. Acho que eu quero ir no banheiro. Não, é nervoso. Não, é verdade. Não, peraí, é verdade. Segura o terceiro sinal. Agora, mais uma. O intestino não equilibrado pode causar aumento de peso. Pode. Muitas vezes eu preciso, junto com a endocrinologista, trabalhar essa questão da saúde intestinal, porque às vezes chega num platô que a endócrino não está compreendendo, porque metabolicamente está tudo indo muito bem, mas o intestino não está bem. Então pode atrapalhar sim por aquela questão que nós conversamos de perda de barreira. Então o paciente ele fica mais inflamado e essa inflamação ela atrapalha o metabolismo para a perda de peso. Mais uma, a microbiota intestinal de cada indivíduo é única e pode ser comparada inclusive com a nossa impressão digital. Não existe intestino igual. Exatamente. É muito único. Por isso que nós, gastroenterologistas, assim, nos incomoda a questão de colocar todo mundo no mesmo pacote, de tratar com o mesmo probiótico, da mesma forma. É muito variável. E na medicina que nós temos hoje, o que está mudando muito rápido, mas a que temos hoje, é só conversando muito com o paciente para que a gente possa ter o discernimento de entender qual a estratégia de tratamento que é melhor para um e para outro. Álcool detona a microbiota? Sim, principalmente em excesso e a principal... Pode tomar uma taça de Pode, vinho uma dia? taça... Duas. Pode, uma, duas mais taça de 125 ml, não é tá? aquela que você compra... Ah, não só quero uma taça. Isso. Tá. Não, eu tô Duas falando de assim, mas não é 125. todo dia não, mas só pra saber. Mas o álcool é a principal causa de diarreia aguda. Então foi uma saída, bebeu mais do que deveria, no outro dia provavelmente terá umas fezes pastosas ou diarreicas. Meninas, adorei o papo, obrigada pela companhia. Eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas. Esse é um assunto extremamente importante, a gente tem que falar sobre isso. Pega essas dicas, passa adiante, se cuida por aí e a gente se vê. Qual?